Vamos ficar de pé para a leitura da palavra, Marcos capítulo 16. Pretendo terminar na hora certa. Marcos 16. A última mensagem que Jesus deixou, registrada por Marcos, antes de voltar para seu assento celestial. Marcos 16, verso 14. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esta é a palavra do Senhor. Esta palavra é da Bíblia. Esta palavra é do Salvador, que estava completando a sua obra aqui na terra, e antes de voltar, ele fez este apelo para os seus discípulos, apelo esses que está até o dia de hoje, através da igreja. Senhor, portanto, que esta palavra nos abençoe nesta oportunidade aqui, para sairmos daqui, levando no coração esta semente maravilhosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A nossa preocupação como pastores é pregar. Nós não somos responsáveis pela salvação, mas contribuímos para que as pessoas tomem conhecimento do projeto de salvação. Nós, como pastores, não somos donos da vida de ninguém, e nem ditamos aqui o que você tem que fazer ou deixe de fazer, porque nós não somos tutores para mandar na vida de ninguém. Nós somos conselheiros que aconselhamos aos crentes, aos cristãos, a andarem segundo a palavra de Deus. Este tem sido o nosso perfil, o nosso trabalho, e espero que possa continuar até o final, fazendo a mesma coisa que eu faço, pregar o evangelho. E esta semana eu estou fazendo uma pequena reflexão comigo mesmo, pessoal. Eu estou atingindo uma idade, não pense que eu estou despedindo, não é isto. Eu sou um cara pé no chão. Eu completo neste próximo ano que vem 84 anos. Não são 84 dias, mas chega um momento que também você tem que mudar um pouco. Se eu quiser que a minha vida prospere mais, eu preciso também fazer o que é importante, é me guardar. Então você vai ver algumas mudanças acontecendo. Hoje nós temos aqui pastor Arlindo, pastor
Sérgio, pastor Robson, pastor Otávio, pastor Luiz Carlos. Então o que eu estou querendo dizer é que eu não vou mais dar gabinete pastoral. Gabinete pastoral é para os pastores que estão agora mais recentes. Eu serei um coordenador deles. Vou preferir coordenar. Por que isso? Porque isso nos desgasta. Porque eu tenho outras tarefas. Por exemplo, eu tenho que pregar numa igreja lá em Paciência, nesse mês de novembro. Vou pregar na igreja do pastor Gilson e tenho que pregar em outras igrejas. Então eu não posso me subcarregar demais, porque senão vou me consumir muito rápido. Só para você entender. Então, a partir de agora, você procura o pastor, um dos pastores que eles estão habilitados a fazer esse trabalho, que eu creio que vai ser muito bom. Eu creio que a igreja do Senhor não pode abrir mão dos princípios estabelecidos pelo Senhor, que é a missão. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho do reino, fazer discípulos. Este é o nosso trabalho, o trabalho da igreja. Nós precisamos, irmãos, então entender isto, que todos nós somos discípulos do Senhor, discípulos diferentes, mas esta é a missão. A igreja, ela não é política, e às vezes as pessoas pensam que nós temos que também ser políticos. A igreja não é de assistência social, isso não é nosso trabalho, esse é um trabalho do governo, do prefeito, da prefeitura, do estado, não é nosso trabalho. E muitos acham que a igreja tem que ter também seu lado social. Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos cuidar daqueles que comungam conosco. Isto a Bíblia diz. Mas eu não tenho que botar aqui dia da cesta básica, faz uma fila para a cesta básica. Eu não vou fazer o trabalho que o prefeito tem que fazer, ou que o estado tem que fazer, ou quem quer que seja. O trabalho da igreja não é social. Por que eu falo? Porque muitas pessoas acham que a igreja tem que ter o seu lado social. Nós fazemos casamento, vamos fazer dia 7 de dezembro, né? Parece, 7, né? Casamento comunitário, 24 casais. Vamos fazer um casamento comunitário. Ajudamos, orientamos. Por quê? Porque esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é esse. Pastor Arlindo visita os enfermos, ele vai nos hospitais. E outra coisa, hein? Descobri nele é o melhor que eu já vi sepultar. Nunca voltou um defunto para reclamar do sepultamento, foi ruim. Ele não vai fazer o seu. Oh, amém. Mas você está entendendo? Cada um. Robson é o nosso deão do CIAB, um curso de 2 anos. Pastor Luiz Carlos é o deão do CETEB. Então todos nós temos as nossas tarefas. Então cada um vai fazer aquilo que é próprio e outras atividades mais. Portanto, eu fico muito alegre e eu quero mais uma vez agradecer a um rapaz aqui que faz um trabalho brilhante. Eu não vi você aqui. Cadê o que dá aula para os adolescentes para batizar? Sami? Cadê o Sami? Foi embora? Ué, mas quem mandou ele embora? Está lá em cima, Sami? Fica tranquilo. Ele faz um trabalho de excelência. É um casal, ele e a esposa trabalham dando aula para os adolescentes para batismo. Falam uma linguagem muito boa, própria, e tem sido uma bênção. Como também outros estão, um irmão que vem de longe para dar aula. Então estes são aqueles que cooperam também com a igreja.
professores da escola dominical, esses rapazes e moças, eles fazem um trabalho de excelência, eles estão cuidando das crianças, dos pequenos. Henrique, a sua esposa, faz um trabalho com o projeto Samuel, criança de 7 a 12, a 11, um trabalho excelente. João e Amanda fazem um outro trabalho, só com adolescente. E esse trabalho dele de 12 até 17, porque até 17 eles precisam de cuidados. Mas temos também o Leandro. Cadê o Leandro? Eu vi o Leandro por aí. Ô Leandro, diácono, foi embora, não é possível. Vou ter que botar disciplina. Ele cuida da juventude. Juventude é de 18 a 28. Se passar disso, está encalhado. Mas a verdade é que ele faz um trabalho muito especial. E hoje a nossa juventude é uma juventude que está muito preparada. Estão estudando, a maior parte estão estudando. Eu tenho jovens fazendo doutorado, mestrado, uma turma. Por quê? Porque precisam de uma linguagem no nível. E temos nós aqui os mais juízo, mais idade, que cuidamos então da igreja no geral. Portanto, hoje, o que nós vemos aqui nesta manhã é algo que me encheu de alegria. A palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? O Evangelho, ele fazei discípulos, verso 15 e 16. Olha o que o Senhor disse aí no versículo 15 e 16. Pega na sua Bíblia mais uma vez. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esta palavra é perigosa. E eu vou terminar com esta frase no final. Por quê? Porque nós temos que pregar o Evangelho para a salvação. Porque, irmãos, você não vai escapar de uma coisa, pode ter certeza, a não ser que você ore muito para Jesus voltar antes, porque normalmente todos nós vamos passar pela morte. Se Jesus vier antes, a gente não vai passar. Mas então, se você não sabe a hora que vem, você então tem que se preparar para o dia que Ele virá e receberá para estar com Ele na glória. Daniel fez uma profecia que eu achei extremamente interessante. Eu creio essa profecia, Daniel, capítulo 7. Você tem uma Bíblia perto de você, pode usar essa Bíblia aí, que ela é uma Bíblia que está aí para isso mesmo. Daniel 7. Não vou ler toda a profecia, porque está falando aqui um assunto bem difícil, mas eu reservei 2 versículos do capítulo 7 de Daniel. Você sabe que Daniel foi um homem extraordinário, um profeta de Deus, que falou sobre acontecimentos que iria acontecer e aconteceram. No verso 13 e 14 ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Versículo 14, para você entender isso é muito interessante. Leia comigo o verso 14. Foi-lhe dado o quê? Domínio, glória, reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio que? Eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele profetizou sobre Jesus.
Quando o Senhor terminou o seu trabalho, Ele diz: todo poder me foi dado. Onde? No céu, na terra, em todo lugar. Então, só Jesus tem todo o poder. Ele pode salvar, e ao mesmo tempo, infelizmente, eu uso esta palavra com muita tristeza, que Ele também vai condenar. O que é condenar? Porque aqueles que rejeitarem, ouça bem, a mensagem do Evangelho, que rejeitarem a salvação, o Senhor vai condená-los, porque Ele assume a posição de juiz para julgar, quando a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante dEle, todos, não haverá um que não vá dobrar, só que uns para a vida eterna e outros para perdição e morte eterna. Então esse negócio de salvação, que não é negócio, isso é muito sério, é muito sério. E quantas pessoas rejeitam porque fazem uma confusão de salvação com igreja. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero saber negócio de igreja. Ué, você tem que entender que salvação é outra coisa, não é? Está na igreja. E também não é só vir marcar o ponto. De vez em quando eu dou uma chegada lá na igreja. Isso não vai resolver. Portanto, essa afirmação de Jesus tem um peso grande e ao mesmo tempo segurança, ao saber que nós estamos nas mãos do Senhor. E Ele tem poder para salvar, para nos guardar, nos proteger, dirigir até o último dia da nossa vida. Portanto, nossos jovens e aqueles que passaram pelas águas hoje, Ele tem todo o poder. Use o poder de Deus. As lutas vão acontecer. Aqui o texto diz lá embaixo: e pegarão nas serpentes. É claro que ninguém é encantador. Não é isso que a Bíblia diz. Quando se fala pegarão na serpente, ele está dizendo, ele vai ter capacidade de desviar do mal, do perigo. Por quê? Porque o Evangelho está dentro dele, e ele vai ter capacidade de desviar daqueles que querem fazer mal. É isso que a Bíblia diz. E se comer alguma coisa mortífera, porque naquele período ele saiu evangelizando e comia em lugares que ele não sabia o tipo de comida. Então eles podiam comer aquelas comidas porque Deus o protegia para não fazer mal a eles. Então esses textos bíblicos são meio estranhos, né? Por isso te pegarão na serpente, falarão nova língua, etc. Só para você ter... Ao olhar para o texto, nós vemos que a preocupação do Senhor, antes de voltar à glória eterna, onde Ele está assentado, aleluia, Ele está assentado no seu trono, a preocupação não era os discípulos, porque a estes Ele já tinham orientado, Ele tinha conversado com eles, certamente, muitas vezes, mas a preocupação do Senhor era com toda a humanidade que estava condenada, invariavelmente perdida. Você veja que a visão do texto, ele olha, ide por onde? Onde? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todo. Que coisa fantástica, né? Será que Jesus quer salvar o coreano? Será que Ele quer salvar todos, irmãos? Ele quer. Agora pergunta, todos serão salvos? Depende, porque a salvação é individual, ela depende da minha atitude, da sua atitude. Eu me converti, eu ouvi a palavra, eu tinha mais ou menos 20 anos, 19, 20, e eu ouvi a mensagem de um pregador que tinha uma voz meia ruim, uma voz meia fanhosa,
Um homem que não tinha instrução de teólogo, mas ele tinha uma coisa que para mim é importante: unção na fala. E este pregador, eu estava lá um jovem com 20 anos, cheio de sonhos, uma cabeça completamente, e ele disse na sua pregação que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria ele em troca da sua alma? E eu digo: esse cabra está falando comigo. A palavra caiu no meu coração de uma maneira tão forte. Eu lembro que eu estava fumando um cigarrinho Continental. Não sei se você lembra que esse é o carteirinha azul, né? Continental, naquele tempo não tinha esse isqueiro. E eu tinha aquela fumava era bom para esperar a namorada. Enquanto está esperando, aquele cigarro no meu bolso me fez um mal. E quando eu saí na porta da igreja, eu peguei cigarro forte, eu amassei com tanta raiva e disse: chupeta do diabo, nunca mais você entra na minha boca. Pá, joguei fora. Acabou. Eu vejo camarada que diz assim: eu não consigo deixar de fumar. Se você não comprar e nem pedir a ninguém, você não fuma nunca. Você tem que ter coragem, porque ouça o que eu vou dizer a você: salvação não é para fracos, salvação é para quem tem coragem de deixar tudo lá para fora. Eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Aí temos que fazer o peso. Qual que vale mais? Ser salvo ou ser aquela pessoa que vai viver neste mundo desfrutando de tantas coisas e perder a salvação? Você tem que pensar. No Evangelho de Mateus, se você puder deixar essa página presa aí, nosso querido João Batista falou aqui um negócio muito interessante. Eu estou me policiando, nós vamos terminar aqui. O relógio aí está errado, não está? É aquele está. Eu vou guiar por aquele. Não é ouro não, mas é bom. Mateus, prometo terminar já, porque eu sei que você precisa ir para casa. Vai tomar aquele cafezinho esperto ainda lá, graças a Deus. Vai passar na padaria, pegar aquele pãozinho quente ainda, né? Saindo na hora. Você não vai resistir chegar em casa sem tirar aquela pontinha e comer no caminho, que é uma delícia. Mateus 3. João Batista pregando arrependimento. João Batista pregando arrependimento. E ele disse, eu achei isso aqui fantástico. Versículo 1, leia comigo alternadamente. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: o quê? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. E aqui temos o versículo chave, verso 10, leia: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Esta é a sentença. É isso que vai acontecer. Rapidamente, para concluir, João Batista é este mensageiro do Senhor que viveu tão pouco. Ele foi decapitado. Sabe o que é decapitado? Cortar o pescoço para atender o desejo de uma mulher, porque a sua filha dançava e ela queria que ela casasse com o rei. Aí era o rei naquela euforia de quem bebe um gorozinho, né? Devia estar. Aí, olha, você pede o que você quiser. Mamãe, o que eu peço a ele? Pede a cabeça de João Batista. E ele estava preso. Foram lá, pegaram João, cortaram a cabeça, botaram numa bandeja e vieram entregar. Este foi o João que abriu o caminho para Jesus. Ele disse que não era digno de desatar as sandálias. Homens notáveis que passaram a sua vida lutando. Portanto, a revelação sobre a eternidade, usando a figura, a árvore e o machado. A mensagem do reino de Deus: já está posto o machado à raiz. A árvore que não produzir será cortada e lançado fora. E o mesmo João, capítulo 5:9 diz: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Só as escrituras têm vida eterna. Ninguém se salva. Ah, pastor, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tenho feito isso, tenho feito. Você pode fazer o que quiser, isso não vai te salvar. Só é salvo através de Cristo, aceitando como Senhor e Salvador. Este é um momento muito sério, irmãos, muito sério. Eu queria concluir com uma palavra: não importa quantos anos viveremos neste mundo. Repita comigo: não importa quantos anos vamos viver neste mundo. O perigo, não, repita, o perigo é sair dele sem salvação. Não importa. O perigo é você partir para a eternidade sem Cristo no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela sua paciência. Vamos ficar de pé no instantinho. Você aguenta cantar mais uma musiquinha?